A psicanálise, fundada por Sigmund Freud, uma teoria da personalidade e um método de tratamento para problemas mentais. Ele desenvolveu suas ideias ao longo de muitos anos e publicou vários livros e artigos ao longo de sua carreira. A teoria da psicanálise de Freud se concentra no inconsciente, ou seja, na parte da mente que contém pensamentos, desejos e memórias que não estão conscientemente disponíveis. Ele acreditava que os traumas e conflitos inconscientes podem afetar o comportamento e as emoções de uma pessoa, causando problemas mentais como ansiedade, depressão e fobias. Para tratar esses problemas, Freud desenvolveu o método de psicanálise. Isso envolve a terapia de falar, na qual o paciente é encorajado a falar livremente sobre seus pensamentos e sentimentos, enquanto o terapeuta ouve e interpreta os significados inconscientes por trás das palavras do paciente. Uma das principais ideias de Freud é a teoria do desenvolvimento psicossexual. Ele acreditava que as crianças passam por fases de desenvolvimento em que se concentram em diferentes áreas do corpo para buscar prazer. Essas fases incluem a fase oral, na qual as crianças se concentram na boca, a fase anal, na qual se concentram na região anal, e a fase fálica, na qual se concentram nos genitais. Segundo Freud, cada fase tem sua própria tensão psicológica, ou conflito, que precisa ser resolvido antes que a criança possa avançar para a próxima fase. Se esses conflitos não forem resolvidos adequadamente, podem resultar em fixações ou traumas que afetam o comportamento e as emoções da criança mais tarde na vida. Freud também desenvolveu a teoria da estrutura da personalidade, que divide a mente em três partes: o ego, o superego e o id. O ego é a parte consciente da mente que lida com a realidade e toma decisões. O superego é a parte moral da mente que contém valores e normas sociais. O id é a parte inconsciente da mente que contém os instintos básicos e os desejos. Segundo Freud, essas três partes da mente estão em constante conflito, com o ego tentando equilibrar os instintos do id com as exigências do superego. Ele acreditava que esses conflitos podem resultar em problemas mentais se o ego não consegue lidar com eles de maneira eficaz. Outra ideia importante de Freud é a noção de defesa. Ele acreditava que as pessoas usam mecanismos de defesa, como a negação, a repressão e a projeção, para lidar com pensamentos e desejos inconscientes que são difíceis de aceitar. Esses mecanismos de defesa podem ajudar a proteger a pessoa de traumas e conflitos internos, mas também podem impedir a pessoa de lidar adequadamente com esses problemas. Freud também desenvolveu a teoria dos 5 estágios de desenvolvimento sexual. Ele acreditava que todos os seres humanos passam por 5 estágios de desenvolvimento sexual ao longo de suas vidas, começando com a fase oral e terminando com a fase genital. Ele acreditava que esses estágios são importantes para o desenvolvimento psicológico e emocional de uma pessoa. A psicanálise de Freud também se concentra nas relações interpessoais e na importância das primeiras relações com os pais e outros cuidadores na formação da personalidade e na resolução de conflitos internos. Ele acreditava que as crianças aprendem a lidar com as relações interpessoais a partir de suas experiências com os pais e que essas experiências podem afetar seu comportamento e suas emoções mais tarde na vida. Embora a psicanálise de Freud tenha sofrido críticas e tenha sido modificada e atualizada ao longo dos anos, ainda é uma teoria importante e influente na compreensão da mente humana e na abordagem do tratamento de problemas mentais. Suas ideias ainda são amplamente estudadas e discutidas na psicologia e na psiquiatria modernas. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal se você gostou desse vídeo. Obrigado e até mais!